Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia. Vamos dar início à nossa live nesse dia, né? Nós vamos falar sobre um tema muito importante para a vida daqueles que seguem a Deus, são filhos de Deus, para que aquilo que esteja, né, acontecendo com você, talvez nessa live, Deus possa se revelar profundamente a você, né, do seu problema que você vive. E vamos esperar um instante enquanto nossos seguidores estão aí atentos. Vamos aprender com o Espírito Santo, com o Mestre, porque sabemos que Jesus é o poderoso Mestre, é aquele que nos ensina, é aquele que nos capacita. Amém? Ele falou em sua palavra que o povo dele tem perecido por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento dos propósitos de Deus e de tudo que ele escreveu acerca de nós, nós vamos ter um prejuízo muito grande espiritualmente falando. Amém? Então, o tema dessa live eu coloquei sobre miséria sistêmica, que é um tema, né, assim vamos falar, é um tema pouco conhecido, pouco difundido, pouco, né, falado, ou talvez seja falado com outro nome. Eu escolhi esse nome por quê? Porque verdadeiramente é um sistema, né? É um sistema muito bem elaborado, muito bem estruturado, muito bem fundamentado, sistematizado, aonde a hierarquia, né, das trevas trabalham de uma forma sincronizada para trazer prejuízo para aqueles que servem a Deus e não tem um conhecimento, vamos dizer assim, amplificado. Porque nós entendemos que Paulo, né, falando para o povo de Romanos, pedindo ali que eles renovassem a mente, né, não se conforme com o mundo, mas renova sua mente, né, para que você experimente. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que é bom que Deus quer para mim, aquilo que é agradável para Deus, que Ele quer para mim, para você, nós não conseguiremos receber se a nossa mente não estiver muito bem estabelecida, muito bem preparada na palavra. Por quê? Porque esse sistema, ele bloqueia exatamente na nossa mente. Ele trabalha mentalmente falando. Então, se a sua mente não estiver sendo renovada, se a sua mente não estiver sendo a cada dia renovada, estabelecida naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é perfeito diante de Deus, você nunca vai experimentar a plenitude de Deus aqui na terra. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então entenda, são duas vidas que Jesus deu. Ele disse vida e vida com abundância. Essa vida abundância, nós só iremos experimentá-la aqui na terra. Por quê? Porque no céu, quando nós estivermos lá com o Rei da Glória, lá é tudo glória. Lá não precisa eu estar vivendo vida abundante, porque lá é tudo abundante. Lá não tem mal, lá não tem choro, lá não tem sofrimento, não tem morte. Amém? Então essa vida abundante, a vida que Jesus deu, a salvação, quando ele entrou com o Espírito Santo em nós. E a vida abundante. Essa vida abundante, né, essa miséria sistêmica, que eu coloquei esse nome, ela é uma estrutura que ela não afeta somente nós. Né? Ela afeta a nossa mente, ela afeta a nossa casa, ela afeta os nossos ministérios, ela afeta nações, ela afeta tudo aquilo, né, que está estabelecido para o conhecimento de Deus, na plenitude do que Ele quer para nós. Você entende? Então, se você está aqui prestando atenção na live, coloque seus comentários, faça sua pergunta, a sua dúvida, que a gente depois vai tirando, vai fazendo outras lives com outros apontamentos, com outras, vamos dizer assim, com outros requisitos que completem esses, para que você fique com um conhecimento mais amplo. Amém? Essa miséria que eu coloquei aqui, ela é uma estrutura que faz com que
seja bloqueado. Ela bloqueia a tua provisão que você precisa, a provisão que é necessária para a sua vida, ela bloqueia, impedindo de você ter a vida abundante, o cumprimento da plenitude de Deus na tua vida. Essa estrutura, ela estabelece. O que é essa estrutura? Ela estabelece conceitos, crenças, mentalidades e atitudes. Então, esses conceitos e essas crenças e essas mentalidades que ela coloca ali para estabelecer, né, o aprisionamento da nossa mente, ela traz uma pobreza. Não é questão de dinheiro. A pobreza sistêmica, eu não estou falando apenas que você vai ficar pobre em dinheiro. Não, é também. Mas é o que a gente precisa entender, que nós precisamos estar na plenitude com Deus. É uma plenitude. Deus nos chamou para sermos plenos. Lembra lá em Apocalipse que ele disse que nós seríamos reis e sacerdotes? Pois é, nós temos que ser plenos diante de Deus. Então, essa miséria, ela traz o bloqueio da provisão. O que é provisão? Aí você vai entender. O que é provisão? Provisão são todos os recursos, seja ele tecnológico, seja ele alimentação, sustento, oportunidades, desenvolvimento de crescimento, desenvolvimento de crescer financeiramente, crescer espiritualmente, crescer no sentimento. Então, esse sistema estabelecido, ele bloqueia essa ação. Como ele bloqueia? Utilizando-se de crenças, utilizando-se de estruturas mentais, e faz com que nós tenhamos atitudes que vai prejudicar o nosso crescimento. Esse sistema, uma vez, né, que seja instalado, ele traz, né, o comprometimento nas nossas vidas, nos nossos valores. Ele começa a trazer a estrutura dele com as suas metodologias para disseminar num ambiente, numa cidade, num país, num bairro, numa família, o quê? Uma mentalidade, né? Uma mentalidade de crença naquela estrutura. Como assim? Lá em 1 Coríntios 4:4 diz que o príncipe desse mundo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que ele não veja a glória de Deus. Ele trabalha, né, trazendo a cegueira no entendimento daquela pessoa. Por isso que Jesus disse que a pessoa sem entendimento, ela perece. Então essa miséria, ela traz, né, essa estrutura, ela traz uma autossuficiência, né, na vida daquela pessoa, para que ela ache que ela não precisa, né, se estabelecer em Deus e permanecer em Deus, para que ela continue vencendo até chegar na plenitude do que Deus tem para ela. Por isso que Provérbio diz, a vereda do justo, ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, essa estrutura, né, ela traz um bloqueio. Quantas pessoas hoje nós poderemos, né, fazer uma alusão aqui, que foram bloqueados nas suas vidas, né, e que hoje elas pagam um alto preço. Quer ver o exemplo? Quantas pessoas hoje estão com muita dificuldade, né, de crescimento nas empresas que trabalham, porque o aumento da tecnologia tem sido avassalador, o aumento, né, dessa estrutura tem sido muito veloz, e ela ainda está naquele processo de aprendizado. Nesse processo de aprendizado, ela desenvolve uma crença que a tecnologia é muito avançada para ela alcançar. Então, eles começam a trabalhar ali na mente, bloqueando o crescimento dessa pessoa para que ela alcance nesse lugar de trabalho, nesse lugar de avanço que ela está, ela alcance o crescimento de outros cargos. Por quê? Porque ela está bloqueada
no tecnológico. Ela diz para si, não, eu não consigo isso aqui. Eu não consigo entender esse programa. Eu não consigo... quer ver um bloqueio que ele começa a trabalhar em pessoas que estão em empresas? É no Excel. O Excel, ele é um programa que é trabalhado em várias empresas. Então, muitas pessoas hoje, elas estão sendo bloqueadas em seus trabalhos por esse sistema aqui, miséria, né, de trazer bloqueio nela, para ela não conseguir o avanço naquela área. Esse sistema bloqueia ela. E automaticamente, porque na empresa trabalha também com a influência desse sistema, eles automaticamente fazem a substituição daquela pessoa. Então ela foi bloqueada, ela é um filho de Deus, mas ela foi bloqueada na tecnologia. Era um recurso que ela tinha à disposição dela, mas essa miséria fez com que ela fosse bloqueada. Outra coisa que muitas pessoas estão sendo bloqueadas é no desenvolvimento, né, da sua estrutura intelectual. Quantas pessoas hoje entraram em faculdades, fazem faculdades e já estão pensando no TCC, e essa estrutura bloqueou nela, ela acredita que ela não vai dar conta de apresentar o TCC porque tem uma bancada, porque tem os coordenadores, porque tem uma estrutura montada ali na apresentação. A mente dela, por estar influenciada por esse sistema, ela acredita que ela não consegue. Então ela está sendo bloqueada. Quantas pessoas hoje estão bloqueadas em seus relacionamentos? Por quê? Porque elas foram bloqueadas por esse sistema. Ela acreditou ou acredita que aquela pessoa A, aquela pessoa B, foi uma pessoa que entrou na vida dela para fazer uma mudança extraordinária na vida dela. Quando, na verdade, ela foi bloqueada de ter o acesso da pessoa ideal, da pessoa preparada que Deus separou para ela. Mas esse sistema trabalha com uma crença, uma mentalidade e atitudes que faz com que a pessoa fique bloqueada naquilo que ela crê e ela perde. Deus tem um propósito contigo. Se Deus tem um propósito contigo, Ele tem um pacote de bênção, tudo agregado naquele propósito, inclusive o casamento. Então, quando Deus me chamou, Ele já agregou tudo para mim. Quando eu saio desse propósito bloqueada por um pensamento, por uma crença, que eu posso ser feliz com fulano, que eu posso ser feliz com Beltrano, que eu gostei dele, eu gosto dela, e aquilo dali não é o propósito de Deus, juntamente com aquele pacote que Ele selecionou para mim, eu vou ser bloqueada por esse sistema. Por quê? Porque eu escolho aquela pessoa por causa da minha mentalidade. Porque entenda, meus irmãos, você que está me vendo agora, você que vai ver depois que ela vai ficar salva, essa live, o propósito de Deus, ele só vai ser plenitude, você só vai alcançar a vida abundante se você conseguir entender e conhecer e discernir todos os propósitos de Deus que estão incluídos num só projeto que Ele fez com você. Quando você sai de um parâmetro e segue outro, automaticamente você desestruturou aquilo que Deus tinha preparado e você vai ficar ainda lutando, buscando com muita dificuldade e não alcança. E um dos bloqueios que esse sistema tem bloqueado muitos filhos de Deus é exatamente no relacionamento. Por quê? Porque quando Deus criou você, Ele criou uma história de vida para você. Ele criou um propósito de vida para você. Ele criou tudo, criou dons, colocou em você. Criou uma família. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, ali foi o propósito de Deus de você nascer naquele território. Tudo ali estava marcado por Deus para que tua vida fosse próspera, para que tua vida fosse extraordinária nele. Mas essa miséria é um sistema mental da cultura
que as pessoas, elas começam a trabalhar a vida delas através da cultura, através da egrégora, que é uma cultura que traz um pensamento uniforme, traz uma sequência uniforme, que a pessoa continua seguindo aquilo e que aquilo dali não é o propósito de Deus para ela. Você entende? Deus tem propósito glorioso contigo. Deus tem propósito extraordinário contigo. Mas esse propósito para ser na vida abundante que Deus tem com você, é você continuar agindo com a sua mente renovada, com a sua mente estabelecida, com a sua mente de Cristo. Por isso que Jesus deu a mente dele. Porque quando eu tenho a mente de Cristo, eu entendo os propósitos de Deus para a minha vida, e esse sistema maligno, que ele é o protocolo iníquo das iniquidades de Satanás, eu não entro nele. Quantas pessoas hoje estão com seus ministérios falidos, com a sua vida ministerial sem frutos? Por quê? Porque eles entraram no sistema e escolheram um padrão para eles que não era o padrão que Deus queria para ele. Você entende? Ela bloqueia essa provisão. Deus tem uma provisão exata. Deus tem uma provisão estabelecida. Deus tem uma provisão preparada para mim e para você. Eu não posso perder esse foco. Eu não posso perder esse alinhamento. Eu não posso perder essa estrutura para entrar em outra. Porque quando eu entro em outra, eu perco a visão. Deus está mostrando para nós que essa estrutura da miséria sistêmica, que é uma estrutura da hierarquia, do protocolo iníquo de Satanás, ela é uma estrutura que ela traz a sua autossuficiência. A autossuficiência, irmãos, não serve para mim e para você. Nunca vai servir. A autossuficiência, ela é do protocolo do maligno. Nós somos servos, somos filhos. Nós temos que seguir somente as orientações de Deus. Eu não posso me apegar, eu não posso acreditar, eu não posso me firmar na minha autossuficiência. Eu dou meu jeito, eu consigo, eu sou assim, eu vou assim. Não. Deus tem algo sobrenatural para mim e para você. Amém? Por quê? Porque essa estrutura, né, ela traz na nossa mente o medo e a escravidão. O medo. O medo de quê? Por que ela coloca esse medo? É o medo que ela coloca, né, de nós não sermos ou não conseguirmos alcançar aquilo que Deus determinou para nós. Se Deus chamou você, irmãos, para ser um mestre, você não pode ter medo disso. Por quê? Porque Deus já lhe deu a capacidade de ensino. A capacidade do conhecimento da palavra de Deus, ela já está em você. Ela está no propósito, você entende? Mas, irmã, mas eu não consigo avançar no meu ministério. Justamente por isso, existe um protocolo, né, uma estrutura que te prende, trazendo um medo na tua mente. Você tem que se consagrar a Deus, pegar a Bíblia, começar a orar e a estudar, e de repente a sabedoria de Deus, ela vai fluir na sua vida. Mas a miséria sistema, que é um sistema autossuficiente, ela bloqueia isso daí em nós. O medo, ele opera nessa estrutura, e quando ele está em operação, quando o medo está em operacionalização, a nossa mente fica escrava e a nossa fé vai para o abismo. A fé é banida, porque a Bíblia diz: aonde há o medo, né? Deus não deu medo, Deus deu espírito de poder e de moderação. Se o medo está presente na sua vida, seja em qualquer área que você está trabalhando hoje, na sua área sentimental, na sua área espiritual, na sua área financeira, né? Na sua área familiar, eu não sei qual é a sua área que está sendo afetada pelo medo. Você tem que quebrar essa estrutura, porque o medo, ele é um espírito, ele entra nessa estrutura que bloqueia a provisão de Deus na tua vida. Você entende, irmão, isso? Você está compreendendo? A pobreza, ela opera através de uma voz interna,
que ela fala para você: Deus não vai poder resolver isso para mim. Eu não sei como eu vou fazer isso. Deus tá muito, não posso pedir isso aqui para Deus, porque Deus tem muita coisa para ele fazer e ele não pode me responder agora. Essa é a voz da estrutura trabalhando na sua mente. Você tem que romper isso. Ela também promove, né? Ela é promovida, ela traz essa estrutura em nossa mente, ela traz esse padrão iníquo em nossa mente. Por quê? Porque a nossa vida, ela foi pautada na autossuficiência, e a autossuficiência faz com que você quebre a aliança que você tem com Deus de filho. Nós não somos autossuficientes. Deus é o poderoso de Israel em nossas vidas. Amém? Então, nós não podemos deixar que essa estrutura, ela permaneça através do medo. Ela também permanece através da rejeição. Muitas pessoas, né, ela não acreditam no destino profético que Deus tem para elas. Quantas vezes Deus abriu uma porta de emprego para você e você não foi, você que me ouve, porque você achou que você não tinha capacidade de passar? Quantas vezes no concurso que você fez, você já foi dizendo: eu não vou passar porque tem muita gente que eu conheço, doutor, que se inscreveu, vai fazer e eu não tenho essa capacidade. Você entende, irmão, como é que esse bloqueio funciona, bloqueando a tua provisão? O concurso foi uma oportunidade que Deus te deu, mas o bloqueio entrou em cena no medo, escravizou a sua mente e automaticamente sabotou a tua vitória. Você faz a prova e realmente você não passa. Eu conheço pessoas que querem passar no concurso, fizeram milhares de concursos, milhares, e não passaram. Por quê? Porque a mesma mentalidade: não, no próximo eu vou estudar mais. Não, no próximo eu vou estudar mais. Você que me ouve, que você é bacharel em advocacia, advogado, bacharel, você precisa fazer a OAB. Quantas vezes você já fez a OAB e você não passou? É um bloqueio mental na sua mente. Essa estrutura, ela bloqueia a provisão de Deus em você. Você entende? Quando você vai fazer a prova, porque você já reprovou uma vez, você chega lá e você já diz: tá muito difícil, eu não vou passar de novo. Já foi bloqueada a provisão na tua vida, meu irmão. Tem que ser quebrado agora, né, a mentalidade que foi estabelecida escrava na sua mente. Você entende? A sua oração hoje, nós vamos profetizar sobre você, que a tua oração hoje não é para você estudar mais, para você conhecer mais. Não. A sua oração hoje é para você avançar e quebrar essa estrutura. Essa estrutura na tua vida que bloqueia o crescimento de Deus, ela tem que ser banida de você. Para quê? Para você alcançar o êxito da plenitude, irmãos. É isso que Deus me trouxe nessa manhã para profetizar na tua vida. Compartilhe essa live para alguém que você conhece agora. Chame um amigo seu, compartilhe para ele ouvir essa palavra. Essa palavra vai mudar a tua vida hoje. Essa palavra vai transformar a tua vida hoje. Você não entende porque você está com dificuldade. Você não está entendendo porque você está sendo bloqueado. Você não sabe porque você está sendo promovido um juízo de derrota sobre você, sobre o teu sonho, sobre os teus projetos. Por quê? Porque existe uma estrutura que está sabotando a tua mente e a tua mente não avança. Você entende? Olha o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel ficaram 430 anos presos no Egito, sendo escravo de Satanás, que era Faraó. Faraó é o tipo de Satanás. Eles ficaram presos no Egito 430 anos. Eles gemiam e Deus promoveu um libertador para libertar eles. A gente conhece essa história. Moisés chega lá, Deus julga todos os deuses do Egito com as pragas, que ali foi um julgamento de Deus naquela terra. E Moisés tira o povo. Entenda como um bloqueio na sua mente vai fazer você ficar
perdido na tua vida financeira, perdido no teu ministério, perdido no teu casamento. Eu entrei aqui nessa manhã para dar a palavra profética para você, para teu casamento mudar hoje, a tua vida financeira mudar hoje. Mas não é que você vai simplesmente levar a profecia e mudar. Não, você vai mudar sua mente hoje. Porque quando Deus tirou aquele povo do Egito ali, Deus tocou no coração do povo para darem o ouro para eles. Se você ler lá em Êxodo 12, você vai observar essa palavra que eu estou lhe dizendo. Eles deram ouro, anel de ouro, jarra de ouro. Você sabe que no Egito tudo era ouro, era riquíssimo aquele lugar. Uma bacia, uma taça de ouro, em média 3, 4 quilos cada uma. Quanto é que valia isso? Mas a mentalidade do povo estava presa ao sistema do padrão iníquo de Satanás que estava em Faraó. Quando eles saíram do Egito, riquíssimos, irmãos, eles saíram riquíssimos do Egito. Deus providenciou que todos os egípcios pagassem tudo que eles sofreram lá, com aqueles pertences. Quando eles estão caminhando para ir para uma nova vida, para a plenitude de Deus, eles fizeram um bezerro de ouro com o ouro que Deus deu, você entende? Deus te tirou das trevas, meu irmão. Deus te tirou da depressão. Deus te tirou da feitiçaria. Deus te tirou da doença. Deus te tirou do câncer. Deus te tirou do ambiente aonde estava tua escravidão, mas a tua mente não pode ficar lá. Veja que o povo no deserto, eles queriam voltar. É um padrão, irmãos, você entende? É um padrão iníquo de Satanás em nossas mentes para bloquear a provisão. E esse padrão tem que ser quebrado. Como é que você vai quebrar esse padrão iníquo de Satanás se você não conhece que tem ele? Que é ele que está te bloqueando. Eu fui bloqueada há muito tempo na minha vida, nas minhas finanças. Eu estou dizendo isso para você porque eu vivi isso. Eu vivi uma vida miserável. Por quê? Porque eu aceitei a Cristo. Eu fui para o ministério, mas eu não prosperava. Era uma vida de derrota. Era uma vida de fracasso. Era uma vida que não tinha plenitude. E eu comecei a dizer, Senhor, essa palavra plena, essa palavra vida abundante, eu não sei onde ela está em mim. E Deus começou a dizer, começa a quebrar a estrutura, minha filha, que entrou na tua vida. Essa estrutura entrou desde o teu DNA, meu irmão. Essa estrutura veio do Egito. Essa estrutura veio dos nossos ancestrais. Essa estrutura veio de um legado geracional. Um legado que preparou você para dizer, para você ter ideia, o meu sonho era fazer uma faculdade. Se eu não quebro esse padrão iníquo da minha vida, eu era segundo grau hoje, mas para a glória de Deus eu tenho 3 faculdades e 2 pós. Sabe por quê? Porque eu quebrei esse padrão. Sabe o que a minha mãe me dizia? Quando eu dizia, mãe, eu quero fazer vestibular. Para você ter ideia, eu terminei o meu segundo grau com 17 anos. Eu era uma das melhores alunas. Mas existia um padrão iníquo de Satanás na minha mente, que uma crença. Minha mãe dizia, você não vai fazer faculdade, filha. Faculdade é para os ricos. Eu disse, mãe, eu vou fazer. Eu terminei meu segundo grau nova. Eu vou fazer vestibular. E minha mãe disse, minha filha, faculdade não é para pobre, é para rico. E ela cria esse padrão iníquo de Satanás na mente da minha mãe. Ela queria colocar em mim. E eu fiz vestibular e não passei. Fiz o segundo vestibular e não passei. Fiz o terceiro vestibular e não passei. E completei meus 25 anos, meus 30 anos, aceitei a Cristo com 30 anos. E eu disse, Jesus, eu quero fazer uma faculdade, é meu sonho. Talvez você que está me ouvindo agora, o teu sonho é um mestrado. O teu sonho é uma graduação. E você não consegue alcançar o êxito porque tem um bloqueio na tua mente. Eu tive esse bloqueio, meu irmão. Eu estou transmitindo para você uma coisa que eu vivi. Minha mãe disse, deixa de sonhar com faculdade.
Se tu tem tanta vontade de tu ter uma faculdade, sabe o que é que tu fazes? Tu senta numa cadeira de uma amiga tua que te formar, tira foto e pronto, tu fica com aquela foto guardada. Eu disse, não, mãe, eu não quero uma faculdade falsa, eu quero minha graduação, meu certificado. Mãe disse, esquece. E eu entrei, meu irmão, no reino de Deus, no 2º grau. E o meu sonho, eu contava para Jesus, por que eu não entro numa faculdade, Jesus? Jesus, por que eu não consigo alcançar uma faculdade, Jesus? E ele disse, porque sua mente está num padrão iníquo. Tem uma estrutura que te aprisiona na tua mente. No fundo, você não acredita na minha palavra. No fundo, você não acredita no teu potencial. Você terminou o ensino médio muito cedo, mas no fundo, o potencial que eu coloquei dentro de você, você não acredita. Você faz vestibular e você não passa, porque dentro de você, no teu íntimo, aonde essa estrutura está estabelecida, aonde ela formou uma crença, aonde ela formou um bloqueio, existe um véu que bloqueia nessa área e você não consegue enxergar, minha filha. Mas eu vou quebrar esse véu porque eu estou te dando entendimento. Então eu comecei a buscar a Deus na profundidade, conhecer a minha alma, conhecer a minha estrutura, porque eu sei que Deus me chamou para uma grande obra e eu sei que Deus te chamou para uma grande obra também. Tem uma grande obra na tua vida, meu irmão. Minha irmã, você que me ouve agora, mas precisa quebrar esse bloqueio. Estou até me atrapalhando com o nome. Por quê? Porque esse bloqueio, ele está literalmente ligado com os padrões iníquos de Satanás. Você entende? Essa estrutura, ela está conectada com a mentira e o engano e as iniquidades que é do diabo. E a gente vem com esse padrão. A sua mãe diz que você não vai conseguir. O seu pai diz que você não vai conseguir. A sua mãe diz que isso é muito para você. O seu marido diz que você não consegue. Isso não é para você, minha filha. E aí a pessoa, ela fica, né, nesse padrão, nesse ciclo vicioso, e ela não consegue. Ela fica 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, experimentando somente a miséria, desse padrão iníquo. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus que você está entrando. Você que está prestando atenção, escute o recado de Deus nessa manhã para você, essa primícia de Deus na tua vida. Deus vai quebrar esse padrão hoje na tua vida, porque eu profetizo, eu declaro, eu tenho autoridade para quebrar na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus me usou para quebrar na minha. Houve um padrão, houve um engano muito grande dos ancestrais, dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar lá. E hoje eu cheguei, meu ministério é pleno. Eu cheguei, eu tenho as minhas faculdades, eu tenho a minha família. Eu rompi na vida financeira, eu rompi a miséria. Por quê? Porque o padrão iníquo de Satanás, ele aprisiona a pessoa. Ele te aprisiona, meu irmão. Deus não quer você preso. Deus não quer você acreditando que você não é nada. Deus não quer você acreditando que você não vale nada. Deus quer que você olhe para dentro de você como Deus te olha e te escolheu para uma grande obra. Você já pensou se Neemias diz para Deus, eu não vou construir esse muro, mas Deus disse, você vai construir uma grande obra. Deus te diz nessa hora, profeticamente, você foi chamado para uma grande obra na tua vida. E esse padrão iníquo de Satanás não vai conseguir parar você. Você vai colocar a mão na sua mente e você vai decretar a falência desses atributos, dessa conectividade, dessa conexão de Satanás com esse padrão iníquo que você veio de uma família pobre, de uma família humilde, e que você não vai alcançar o êxito financeiro, que você não vai alcançar o êxito ministerial, porque você tem poucas letras, você tem pouco estudo. Não é isso. Não é a vida abundante, não é para o rico. A vida abundante não é para aquele que tem dinheiro. A porta grande do intelectual, de uma palavra profética, de uma palavra rema, de uma palavra de
direcionada para curar milhões de pessoas através até de uma live como essa, não depende, meu irmão, de sabedoria, depende do poder de Deus, depende da estrutura de Deus, depende da glória de Deus dentro de você. A glória de Deus, ela tem que estar estabelecida. Bom dia, Fátima. Deus te abençoe nessa vida. Deus abençoe você que está entrando. Deus abençoe cada um de nós. Compartilhe essa live. Eu vou estar fazendo semanalmente uma live sobre esses padrões. Deus nos entregou um ministério profético de libertação e cura interior, e Deus tem nos levantado para curar nações, para curar pessoas que chegam desesperadas. Por quê? Porque esse padrão iníquo de Satanás, esse padrão iníquo dele, do inferno, coloca em nossa mente que a gente não vai conseguir, coloca em nossa mente que nós somos pequenos. Não, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você foi chamado para ser rei e sacerdote, meu irmão. Você tem que governar, você tem que dominar sobre as situações difíceis, você tem que dominar sobre o pecado, você tem que dominar sobre essa estrutura de Satanás. Por quê? Porque quem está em você é maior, quem colocou o poder em você é maior, Deus é maior na tua vida. Então, quando você pega esse padrão de Deus, que é o padrão do Evangelho, o Evangelho é o poder. Quando você pega esse poder, você se estabelece e você declara, eu declaro falido o projeto iníquo de Satanás sobre a minha vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Bom dia, Jussara. Eu profetizo sobre a tua vida, Karina. Eu profetizo sobre a tua vida. Você que está entrando agora, receba essa primícia, mesmo que você esteja aí no seu ambiente de trabalho. Eu profetizo que o ambiente de trabalho de vocês vai ser diferente hoje. Eu profetizo na sua família. Eu profetizo na tua vida, Elder. Eu profetizo na tua vida, Andréia. Coisas extraordinárias na tua vida. Eu profetizo, Karina. Eu profetizo que essa estrutura, ela não vai prevalecer mais, porque Deus está trazendo conhecimento para você. Quando 2 Coríntios 4:4 diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não veja a luz do Evangelho. Ele conserva a mente das pessoas dentro de uma cisterna suja, maligna, que é a conserva dele. Mas nessa manhã, Deus quebra essa bacia de conserva do diabo. A tua mente vai ser liberada hoje desse sistema. Esse sistema não vai mais colocar você em cauda. Deus vai colocar você em cabeça. O sistema quer trabalhar você em cauda. Deus não te chamou para a cauda, Meilene. Deus não te chamou para a cauda, minha filha. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para você ter atitude de fé, atitude de poder, declarar falência sobre os projetos desse sistema aqui. Esse é um sistema muito bem fundamentado, porque ele trabalha com a nossa família, ele trabalha com a nossa geração. Olha, para você ter uma ideia, eu conheço uma amiga, ela é formada, ela é uma pessoa estabelecida, ela é concursada num dos melhores hospitais que tem aqui na minha cidade. Mas o que acontece? O esposo dela, ela compra o carro, ela paga o carro e ele dirige o carro. Sabe por quê? Porque ele disse para ela, tu nunca vai dirigir, minha filha. Tu não tem capacidade de dirigir. Sabe o que acontece com ela, meus irmãos, minhas irmãs? Deus abriu o entendimento dela. Eu disse, minha filha, você não pode ficar presa a esse sentimento. Como é que você não dirige o seu carro? Ela disse, eu não consigo, pastora. Pastora, eu pego o carro, na chave do carro, na sala, eu já estou toda me tremendo. Você vê como o sistema arraigado numa mente escraviza a mente. Tudo que ela precisa, ela é uma pessoa estabelecida, trabalha no hospital com os médicos. Ela não é médica, mas trabalha com eles. E tudo que ela precisa fazer, ela precisa
pedir para alguém ou pegar Uber, porque o carro dela, ela não dirige. Por que ela não dirige o carro? Porque o marido trouxe o bloqueio para a mente. Você não pode permitir, meu irmão, você que me escuta, não permita que ninguém te bloqueie. Esse bloqueio aqui, ele é conectado com a nossa geração, ele é conectado com a nossa família. O diabo usa os padrões, porque aquele marido está preso no bloqueio, está preso, e ali ele já bloqueia ela, você entende? É um sistema muito bem fundamentado, é um sistema muito bem trabalhado, é um sistema de um padrão que Satanás tem, os seus arquetipos, que são os seus tipos de falange, que trabalha de acordo com aquela necessidade, com aquele medo. Mas Deus me trouxe aqui, você que me ouve agora, eu profetizo na tua vida que esse padrão não vai mais acontecer. Porque nós vamos estar trazendo lives especificamente de como nós podemos sair desse padrão, sair dessa conexão, sair dessa teia e viver a plenitude. Porque eu vou viver a plenitude de Cristo. Eu declaro isso. Eu declaro que você vai viver, meu irmão. Eu declaro que o poder de Deus, a glória de Deus vai ser estabelecido na tua vida, no teu chamado. Quantos irmãos estão sendo bloqueados até por líderes? Líderes que estão com a mente fechada, mente bloqueada por esse sistema, porque você tem um dom até melhor, você tem um dom, Deus te usa mais, Deus te capacita mais, e o líder, ele não buscou a Deus o suficiente para ter a suficiência de Deus, o bloqueio bloqueou ele. Eu conheço vários líderes que não dá o ministério para a pessoa, ele não distribui os dons dentro da congregação porque ele tem medo. É preso. Mas eu profetizo em você, você não terá medo, você vai avançar. Esse bloqueio, aonde quer que esteja na tua vida, seja no teu ministério, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja na tua finança, você não foi chamado para ser miserável. Pode ter crise, pode ter pandemia, pode quebrar empresas, pode aumentar preço de coisas, pode aumentar dinheiro, pode aumentar juros, podem fazer todos os sistemas. Esse sistema é o sistema maligno do diabo. Ele quer que você fique acreditando que não tem jeito para você, não tem jeito para você. Ele fica acreditando, jeito para você. Esse padrão trabalha, não adianta. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Não adianta a pessoa dizer assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Deus não quer isso para nós. Amém? Deus quer que nós venhamos a ser pessoas que estamos, né, na presença dele, na presença do Todo-Poderoso, buscando esse poder, buscando essa capacidade, buscando essa sabedoria. Para quê? Para que a glória de Deus se estabeleça. Deus quer que a glória dele se estabeleça em você. Deus quer que o poder dele seja estabelecido em você. Essa miséria sistêmica, essa miséria que é uma estrutura, ela é uma estrutura, ela não bloqueia somente dinheiro, ela bloqueia a central da sua mente, ela bloqueia o teu sistema mental, o teu emocional, o teu psicológico. Você começa a ter um padrão de crença. Veja que o povo do Egito, eles estavam tão bloqueados por esse sistema de Satanás, através de Faraó. Era um bloqueio tão iníquo dentro deles, que eles saíram riquíssimos e ficaram miseráveis e morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram, porque murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus, amaldiçoaram Moisés, querendo que Moisés me deixe voltar. Eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para as cebolas, eu quero voltar para os melões, aqui não tem melão. Meu irmão, como é que Deus passa 430 anos para tirar um povo do Egito, e tirou o povo com mão potente, e o povo está caminhando para uma nova vida, e de repente eles querem voltar? Você acha que foi o quê? Faltou o poder de Deus? A coluna de fogo atrás e a nuvem em cima. Faltou o poder de Deus? Não, mas era a estrutura. Eu não estou dizendo para você que me ouve nessa manhã que você não é de Deus. Aquele povo do Egito é de Deus.
Mas nós temos que quebrar esse padrão que durante anos em nossa geração ouvimos os nossos familiares dizendo acerca de nós que nós não somos ninguém nem nada. Você precisa disso. Você precisa viver a liberdade que há em Cristo. Mas a liberdade que há em Cristo é necessário que você tenha uma mente renovada. Paulo disse: Deus me deu a vida. Mas se eu não renovar minha mente, eu não vou experimentar a vida próspera. É o que está escrito em Romanos 12:2. Renove a sua mente para que você experimente aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Se a tua mente não for estabelecida em Deus, você não vai viver, meu irmão. O padrão desse sistema, ele promove resistência na pessoa. A pessoa fica com aquela síndrome. Não, eu já aceitei a Cristo. Eu sou nova criatura. Deus não está falando disso. Eu estou falando de um padrão que está dentro de você, no seu DNA, que foi colocado quando Adão e Eva pecou lá na criação, no Éden. Eles viviam a plenitude de Deus, a plenitude da riqueza de Deus. Mas quando eles pecaram, foi rompido ali. O rompimento foi tão grande que Deus, né, disse para Adão: Adão, maldita é a terra por conta de você. Ali houve um rompimento daquela glória que estava. E quando Cristo veio nos resgatar, né, trazer essa vida novamente, só que a gente vai sendo, né, moldado a cada dia. Por isso que Provérbio diz: a vereda do justo, ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, é necessário que essa verdade brilhe dentro de você. Traga, né, esse conhecimento, traga essa vida para que você possa continuar aqui na Terra, na plenitude de Deus. Você tem que ser próspero em todas as suas áreas. Você tem que ser próspero no seu casamento, se você é casado. Ou se você não é casado, você tem que ser próspero no seu relacionamento para casar. Você tem que ser próspero na sua família, o pais, irmãos. Você tem que ser próspero no seu chamado, no seu ministério, na sua igreja. Você tem que ser próspero na sua mente. Você tem que ter uma mente brilhante, uma mente com discernimento, uma mente de glória. Você tem que ser grande, formado na sua visão espiritual, no seu discernimento espiritual. Então é muito necessário que Deus traga esse conhecimento para você. Eu quero profetizar hoje. Nós estamos aqui hoje, né, nessa primeira live sobre esses temas que nós vamos estar trazendo toda semana, semanalmente. E Deus vai libertar um povo. É claro, né, irmãos, que esse sistema, se ele tiver muito arraigado, muito estabelecido dentro de uma mente, ele vai ter uma certa resistência, né, para conseguir. Mas Deus vai quebrando, né? Porque Deus disse que a palavra dele é um martelo que vai esmiuçando, até ser dia perfeito. O irmão está dizendo que o propósito único de Deus é que o eu, né, desapareça e Cristo cresça. É verdade, Marcelo. Mas é necessário que nós, como é que eu vou deixar Cristo crescer se eu tenho uma crença que me bloqueia? Se eu acredito. Você acredita, irmãos, que tem gente hoje, servo de Deus, que não acredita no batismo no Espírito Santo? Olha que prisão. Tem gente hoje tão tradicionais, eles estão tão presos nessa estrutura que ele não acredita que Deus batiza. Você fala para ele: meu irmão, você tem que ter a plenitude do Espírito Santo. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. É necessário de um poder do Espírito Santo revestindo aquele crente para que ele vá ser testemunha de Cristo. Mas aí você fala, você prega para essa pessoa, ela diz: não, meu irmão, não.
O Espírito Santo, Deus desceu lá no cenáculo. Faz muito tempo. Era para aqueles 120 que estavam lá. O que é isso, irmão? É um padrão aprisionando essa pessoa. Se você está me ouvindo, você não acredita que é batizado no Espírito Santo, você não acredita que Deus, né, enviou o poder para batizar e revestir a igreja, eu quero profetizar na tua vida hoje que esse sistema que aprisiona a tua mente vai cair por terra. Porque muitas das vezes as pessoas elas estão presas nesse sistema por conta de líderes. Ensino errôneo. É só você abrir a Bíblia lá em Atos 2, está lá a descida do Espírito Santo. Não tem para onde correr. Nós não poderemos, irmão, nunca negar a Bíblia. A palavra de Deus ela não está algemada. Ela está livre para aqueles que têm Cristo tomar posse do rema. É claro que Jesus disse que a letra mata, o Espírito vivifica. Então você precisa do Espírito de Deus para te revelar. Então, nessa manhã, nessa live, eu estou te dando uma introdução desse sistema maligno, do padrão de Satanás que aprisiona. Você pode deixar nos seus comentários, você pode deixar aí no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, compartilhe. Você pode deixar o comentário do que você queria. Se você quiser me chamar no direct em particular, querer alguma informação, eu vou dar informação para você, eu vou dar o seu, né, um conselho para você, para que você saiba, né, lidar com essa situação. Sabemos que não é fácil, né, fazer uma libertação nesse nível, por isso que a gente está aqui trazendo sistematizada também, porque o que é uma atividade sistematizada? É uma atividade trabalhada, elaborada, com excelência, para que ela se estabeleça e atinja o propósito que eu quero. Então, nós como pedagoga, né, sou pastora Roméria. Nós, como pedagogos, nós somos o seguinte, a gente pega a disciplina e a gente faz a sistematização, que é para poder, quando chegar até o aluno já ter uma ideia, o tópico, um tema, e fazer a coisa. O diabo com esse sistema é a mesma coisa. O diabo faz o seguinte, ele trabalha sistematicamente, trabalhando passo a passo, até atingir o objetivo dele, que é exatamente trazer o bloqueio. Quando ele consegue bloquear a pessoa, quando ele consegue bloquear a mente dessa pessoa, sabe o que acontece? Ele não se preocupa mais com aquela pessoa. Por quê? Porque ela não vai avançar mesmo. Ela tá bloqueada. Ele nem se preocupa. Ela pode ficar na igreja, não tem problema nenhum. Não, pode ficar. Você está bloqueado mesmo? Então, o que Deus me traz nessa manhã Deus quer você livre, como está escrito em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você tem que ser livre de todos os bloqueios. Amém? Eu profetizo, eu quero profetizar sobre você. Pai, eu profetizo sobre todos que estão aqui me ouvindo. Aqueles que me ouviram, que já foram trabalhar, eu entendo. Mas eu quero profetizar na vida de todos os nossos seguidores, que eles serão abençoados, que eles serão cheios do conhecimento, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ensinar, ide e ensinai, e eu estou aqui para ensinar você. Amém? Eu quero agradecer a você, aos nossos seguidores, muito obrigado pelo comentário no Instagram. Compartilhe, nós temos o nosso canal, Pastora Roméria Moreira Oficial. Entre lá, nós temos vários vídeos de iniquidade, vários vídeos dessa estrutura. Estamos trabalhando com a jornada bíblica do Novo Testamento explicado. Nós estamos cada texto explicado, teologicamente preparado para você aprender. Então, entre lá no nosso canal do YouTube, nos siga ali, deixe seu comentário, deixe, né, a sua pergunta, a sua dúvida, algum tema que você queira, né, aprender, que você nunca aprendeu, que você tem dúvida. Eu estarei aqui toda semana. Obrigado, Gerardo Peixoto, esse é meu esposo, é o nosso pastor também. Eu agradeço a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela sua vida, que Deus possa te abençoar. Vamos encerrar essa live por hoje. Na próxima semana estaremos, né, ou talvez sexta-feira, eu não sei, eu vou ver o que é que o Espírito Santo nos diz. Nós estaremos anunciando e vamos fazer live desse tema.
perdão, iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Você sabe como essa iniquidade é gerada? Você sabe por que muitas das vezes você sofre o mesmo sofrimento da sua mãe, o mesmo sofrimento do seu pai, o mesmo sofrimento da sua avó? Não, não sei. Eu vou lhe explicar tudo isso. Amém? Então, Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado e que nós nos encontraremos nas próximas lives. Vá para o canal do YouTube, que nós vamos tentar colocar lá no YouTube também, para que você assista depois já salva. Mas ela vai ficar salva aqui no Instagram. Se você quiser ouvir mais tarde com mais calma, à noite com a sua família, você estará disponível para você. Amém? Fica com Deus. Shalom, shalom.